Nós somos uma freguesia de aficionados, de capinhas, de focados, de ganadeiros. E foi com muito gosto que conseguimos juntar este elenco de gente que está aqui e que nos diz tanto relativamente ao tema que vamos abordar. Portanto, agradecer o convite que me foi feito. Sou filho desta freguesia, apesar de já não morar aqui. Fui nado e criado aqui me aficionei, aqui cresci e será sempre a minha freguesia. Portanto, à minha direita temos o gosto de ter connosco a nossa subdiretora regional de Cultura, a doutora Sandra Garcia. Portanto, natural do agroturismo, filha e sobrinha de aficionados, ao que consta de saber, licenciada em Relações Internacionais, é antiga deputada da Assembleia Regional e foi jornalista, chefe de redação da União. É um prazer tê-la cá. À minha esquerda, o Dr. Vielmino, meu colega, diretor de Serviços de Veterinária, uma pessoa em representação do Sr. Diretor Regional da Agricultura. É uma pessoa ligada à Festa Brava, é delegado técnico aromático, médico veterinário da Associação Regional de Criadores de Tourada à Corda, portanto, uma pessoa que, além de quem vem representar, terá certamente alguma coisa para nos dizer fora as suas funções oficiais. À minha direita, o arquiteto José de Castro Parreira, um dos mais reputados arquitetos açorianos. É neto de ganadeiro, de um ganadeiro querido aqui na Ribeirinha, por todos conhecido, que é o Sr. José Parreira. É o meu amigo pessoal, é dos aficionados mais cultos, com mais ideias positivas daquilo que é a tauromaquia, um dos maiores defensores que nós temos e que com intelectualidade sabe defender a festa de touros, tanto nos campos da vertente erudita como da vertente popular, que é essa que temos aqui agora. À minha esquerda, a Sra. Fátima Fernandes Ferreira, a nossa Fátima Alvim, uma pessoa por todos conhecida, antiga deputada, professora, antiga bancária, hoje aposentada, uma pessoa que dispensa apresentações, que traz com ela um legado que já vai a caminho da quinta geração de ganadeiros, portanto, de uma casa que representa, se calhar, o que é o ícone da Festa Brava açoriana. À minha direita, o Sr. Francisco Pereira, empresário agrícola, aposentado, bancário, já foi professor também, um ganadeiro que está a começar, uma pessoa que vivida, com uma vasta experiência e que, além disso, é um aficionado de cepa, é uma pessoa que os seus conhecimentos certamente mostrarão coisas bastante positivas este serão. À minha esquerda, João Paulo Gaspar, o representante na terceira geração de ganadeiros dos quinteiros da Ladeira Grande, como são conhecidos. Portanto, é pastor de corda, é maioral, é uma figura de mestre de corda que o desempenha na sua ganaderia e de forma sublime. Portanto, e dá continuidade ao legado do seu avô e do seu pai. Portanto, é um gosto tê-lo aqui connosco. E à minha direita, o Sr. Ananias, o reputado de Capinha, uma pessoa que sempre que nos dá o prazer de o ouvirmos falar, aprendemos sempre qualquer coisa com ele. Ele teve um touro pela frente, um touro que é diferente do touro de hoje, e é isso que queremos saber dele hoje. É um empresário de renome na área dos transportes e temos também muito gosto em tê-lo aqui connosco. Portanto, nós quando falamos de tourada à corda, muitas vezes confundimos um bocado as suas origens. Estas origens do que é a tourada à corda e da festa de touros em si vêm-nos praticamente desde o volume. Há uma frase muito curiosa do professor Dr. Luís de Capucho, um amigo nosso Luís que tem, aliás, muito aficionado também ao que é a festa brava, que diz uma coisa curiosa. Na Ilha Terceira, a tourada à corda é uma coisa séria. Pelos touros se é da terceira, com os touros se cresce, a uma ganaderia se adere, como símbolo de potência. Nos touros se namora e se fazem casamentos. Nos touros se divertem, tudo parece passar pelos touros e por isso tudo paga pelo vê-los passar. Portanto, este sentimento, penso que é o sentimento que todos nós vivemos diariamente. É o touro que nos entra pela porta dentro, é o touro que nos coordena a nossa vida,
sobretudo nos meses de verão. Nós não nos podemos esquecer que ao longo de toda a ilha nós temos cerca de 200 festejos anuais. Se refletirmos que é uma ilha de mais ou menos 400 km², nós percebemos que esse número é elevadíssimo e comparável à comunidade valenciana, por exemplo, em Espanha. Portanto, no contexto histórico, e porquê é que eu faço isso? As primeiras ilhas a serem descobertas no século XV são Miguel e Santa Maria. Nós, cerca de 3 anos depois, a ilha terceira. E entre esta altura e o povoamento propriamente dito, vão cerca de uma década. Nesta década são introduzidos animais, entre os quais vários bovinos. Esses bovinos proliferam no interior da ilha e é que dão origem àquilo a que nós chamamos hoje a nossa festa de touro. Portanto, isto aderido aos festejos do Espírito Santo e à necessidade de nós nos alimentarmos com uma carne que provinha do interior, de um bovino que estava fora do que é o contato humano, que rapidamente se tornou selvático e o contato do homem com ele deu origem àquilo que nós conhecemos atualmente hoje. Outro fator importante é que o nosso primeiro capitão do Natário, Jacques Bruges, ou Jacob van Bruges, portanto, ele próprio se torna ganadeiro e transmite-o pelas suas gerações e apenas já no século XX um dos seus descendentes vem da ganaderia, aquilo que nós conhecemos hoje como a ganaderia de Sousa Cadelinha, que tem origem no capitão do Natário. Outro fator importante é a influência castelhana. Portanto, ela foi curta, ou foi mais curta na Ilha Terceira, mas o que é facto é que ela nos marcou decisivamente. E a festa de touros também sofreu essa influência. O primeiro registro de tourada à corda data de 1622, portanto, muito próximo da altura do povoamento. Nos festejos de canonização de Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. Portanto, os bovinos no interior da ilha, os homens à volta no litoral. Isto criou um conceito, o chamado conceito de mate. Um sítio inóspito, em que nós praticamente só nos vamos divertir. O interior da ilha ficou sempre mais ou menos coordenado por aquilo que são os bovinos. E, de certa forma, também condicionou o que é a dispersão das ganaderias na ilha. Se repararem, elas estão todas no interior e estão, portanto, vinculadas àquilo que é hoje o Parque Natural da Ilha Terceira. Em termos de fatores que eu penso que terão interesse, nós temos 1100 hectares dedicados à cria do gado bravo. Isto representa 3,5% da área total da ilha. Portanto, e nós podemos encarar o que é o touro como um protetor do ambiente, ou seja, o touro colocado no interior da ilha e da forma como é criado, cria um entrave à migração das populações para o interior. Isto é um conceito importante. Portanto, o touro, nas suas diversas vertentes, cria quadros bonitos que podem ser explorados mesmo em termos turísticos e que nós sabemos aproveitar tanto na praça como na rua. Eu gostaria de saber se, na parte da tutela, e como um fator que é tão arraigado em nós, qual é a defesa que a cultura ou a tutela poderá fazer ou poderá prever no caso da tourada à corda ser atacada ou da tauromaquia popular em si ser também atacada. Boa noite. Quero começar por agradecer o convite para aqui estar presente. Devo dizer que é com humildade que o faço, porque o resto do painel são todos especialistas. Sou, de facto, uma família de aficionados. Amo muito as nossas tradições da nossa terra, mas sinto-me humilde na presença de pessoas que realmente têm um saber superior ao meu e assim eu reconheço. Dizer, em relação a esta questão, isto é como tudo. Passa pelo poder político, mas passa de tudo mais pelas pessoas. Os políticos são pessoas e são eleitos por pessoas. O que eu tenho que dizer é que as pessoas têm que estar atentas. Às vezes damos por garantido muita coisa. Olha, damos por garantida a paz e perdemos a paz mediocre de uma maneira que pensávamos que já não era possível. Damos por garantida a democracia e sabemos que não é bem assim e que, em alguns países, há retrocessos. E também aqui, como outras questões, como isto é uma tradição muito nossa e que precisa ser defendida realmente porque tem sido atacada, as pessoas não se podem divorciar da política, porque a política são escolhas, é a gestão de todos estes processos.
e têm que saber em quem é que votam. Não podem deixar de votar, porque cada vez que deixam de votar, estão a deixar que os outros decidam por si. E depois têm que ver que há partidos que defendem, graças a Deus a maioria, que defendem as tradições da sua terra e que estão atentos a estas ameaças, e depois há outros que protagonizam exatamente o contrário. E, portanto, nada é garantido. É preciso estar muito atento a estas questões. Acho que, de momento, não há grande perigo, porque, obviamente, os principais partidos, como eu diria, são defensores das nossas tradições. E temos visto isto claramente, que quer o Governo Regional, quer as câmaras municipais, portanto, quer o poder autárquico, quer o poder regional, têm estado muito em sintonia na defesa das nossas tradições, nomeadamente tauromáquicas, mas temos que pensar também no futuro. Temos que pensar no futuro, nas gerações vindouras, e temos que estar atentos. Isto é como tudo o resto. Estar atento, reivindicar, estarmos sempre preparados para defender aquilo que é nosso e exigirmos isso mesmo de quem nos representam. Exigir isso mesmo de quem nos representam. Obrigado. Eu acho que cada vez mais se torna importante nós não darmos nada por garantido, como disse. Não podemos dar nada por garantido. Porque realmente os ataques podem surgir de sítios mais básicos, às vezes de pessoas que já estão fora do que são esses meios, os meios agrícola-rurais que sustentam a trada à corda na cidade e nos povoados. Portanto, e temos que... Aliás, eu acho que lembramos todos que, independentemente de quem defende a sorte de varas ou não, que perdemos a sorte de varas porque alguém prendeu um deputado, não é? Alguém prendeu um deputado da Casa da Barra. Parece caricato, mas é bom não esquecer. Já tivemos um Ministro da Cultura que era ostensivamente contra a tauromaquia, e portanto, sequer estou a falar de coisas hipotéticas que possam acontecer. Já aconteceram, têm acontecido. E, portanto, sim, nós como terceirenses, como açorianos, temos que defender aquilo que é nosso. Doar quem doer. E temos que estar preparados para o fazer. E unir-nos para esse propósito. Julgo que uma das coisas que têm que ser feitas, mas aqui há quem poderá falar melhor do que eu sobre esta questão, não é nem todo o diálogo, mas acho que é importante, de uma vez por todas, conseguirmos classificar o gado bravo, os nossos touros, como uma raça autóctone para a proteger para o futuro, para consolidarmos esta defesa e não deixarmos as coisas como garantidas, a tal garantia que nós não temos. E aproveitando a deixa para aqui o meu colega, portanto, qual é a importância que a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural vê num touro ou numa raça que poderá ser autóctone, que defende o meio ambiente e que poderá ser um acrescente monetário ou uma atividade agropecuária de sucesso económico para quem a detém? Nós sabemos que as ganaderias não são propriamente muito viáveis nem economicamente muito rentáveis, mas, portanto, poderão ser mais. Gostava de falar um bocado sobre isso. Sim, bem, eu começaria também por agradecer o amável convite que foi endereçado à Secretaria Regional e à Direção Regional para integrar as comemorações do Dia da Freguesia, mais concretamente para integrar este painel, este tão grato painel. Respondendo à questão, a atividade de ganadeira, portanto, tem gênese na atividade agropecuária, ou seja, todos os ganadeiros são agricultores, são criadores de gado. O facto de usarem os bovinos para esses eventos, para esses festejos, digamos, de cariz popular, é como se fosse uma atividade paralela, temos que considerar quase uma atividade paralela à cria dos animais. O facto de elevar esta raça a uma raça autóctone vem assegurar que estes animais são utilizados com aquele propósito, ou seja, não são os animais quaisquer, serão os animais que na elevação da raça, já na elevação destes animais da raça e depois da raça autóctone, que são duas coisas um bocadinho distintas. O facto de ser uma raça, portanto, existem várias raças, não é? Como sabes perfeitamente.
Mas o facto de ser uma raça autóctone considera que é um património genético que só existe aqui, que tem o seu solar aqui e que na descrição desta mesma raça, na caracterização desta mesma raça, vai apenas, digamos, a sua utilização. Ao contrário da maior parte das outras raças bovinas, em que será uma aptidão de leite, uma aptidão de carne, uma aptidão mista, esta raça tem uma coisa que, além do aproveitamento da carne, tem uma aptidão única, que é a utilização nos festejos. Claro que a Secretaria vê com muitos bons olhos digamos, o reconhecimento do património genético a nível da região autónoma dos Açores. Portanto, é mais uma raça que vem somar a um património genético de si já bastante grosso, por assim dizer, e, portanto, está a enverdar todos os esforços para que este processo seja um processo com sucesso e que a raça realmente seja considerada. Agora estamos numa fase em que é necessário, nós sabemos que fenotipicamente, sabemos que em termos de caracterização dos animais, em termos de históricos, em termos de solar, ou seja, a descrição teórica de elevação à raça está muito bem conseguida. Agora temos é que conseguir provar em termos genéticos que realmente existe aqui algum património que convém preservar. E é este o processo em que agora a Secretaria está aliás, como tu também participaste, e é neste processo que agora está, e estamos a recorrer a peritos internacionais que fazem, digamos, de alguma forma esta correlação entre esta raça autóctone e todas as raças esta potencial raça autóctone e todas as raças bovinas que já existem a nível nacional e mesmo a nível internacional. Ou seja, é o distanciamento deste património genético a outros patrimónios genéticos que vai permitir que esta população seja diferenciada, seja caracterizada e diferenciada. Acho que é um processo que vai ter sucesso e, no fundo, será mais uma garantia para a preservação desta raça com esta finalidade. Os ganaderos de animais bravos acho que só terão proveitos com este reconhecimento, porque, como sabem e como sabem todos, os animais, quando se eleva uma raça, a raça autóctone, ou quando se determina uma raça, há todo o interesse em preservar aquele património genético. E é isso aqui que no fundo, digamos, que são mais-valias para que a festa brava não acabe, para que os festejos tradicionais, a tourada à corda, não acabe e que estes animais vinguem no futuro. Eu também concordo ali com o que disse, obviamente que acho que desconcordamos, não é? Mas é preciso estar muito atentos a uma população muito urbanizada, muito desenraizada do meio rural, em que vê determinadas atividades e que para nós que estamos envolvidos na área parecem-nos banais e parecem-nos comuns e ações de maneio que não vemos mal nenhum, mas para uma população que está fora do que é o hábito de criar animais, de conter animais, de maneio, até as próprias terras, que às vezes esta população tende a fazer valer as suas opiniões e as suas vivências, o que pode prejudicar de alguma forma é a tourada à corda, porque é preciso não esquecer que a tourada à corda resume-se a estas 3 ilhas e, portanto, os Açores têm muito mais população e muitas vezes isso pode nascer. E um deputado fechado na casa de banho pode ser pode ser um problema. José, tu que acompanhaste o deputado fechado na casa de banho e veste isso diretamente, nem sabemos onde é que ele está, já sabemos estar na casa de banho. Mas, José, como é que tu, funcionário como és, vives hoje em dia sendo neto de ganadeiro, e uma pessoa, e neto de um ganadeiro, que não foi um ganadeiro qualquer, foi o Sr. José de Castro Parreira,
uma pessoa responsável pela evolução do touro, uma pessoa que iniciou uma revolução naquilo que é a cria de touros, digamos o touro para o espetáculo de praça, também teve depois repercussão na corda. Como é que tu vives hoje com este legado de tradições e como é que tu consegues passá-lo aos teus filhos, passar à tua descendência esse amor pelo touro que nós sabemos que a tua família tem? Mais muito obrigado por ter vindo. Já tem que pegar no micro. Mas é um gosto estar aqui neste. Pega o primeiro de todos. Isso, alguém puxou o cabo. Tecnologias. Sempre aí, sabe? Já está. Portanto, antes de mais, é um prazer estar aqui. É um prazer estar com as pessoas dos touros. E principalmente é um prazer falar de touros. Paulo Folke dizia uma vez que esta questão de ser aficionado deve ser uma coisa genética, porque às vezes dois filhos do mesmo pai, com a mesma educação, um sai aficionado e o outro não. Da mesma maneira que nos touros uns saem bravos e outros saem mansos, e, portanto, as linhas são as mesmas. Portanto, ele dizia que isto se calhar tem alguma coisa de genética e eu acho que depois a tender a concordar com ele. Eu tenho 3 filhos, todos eles gostam de touros, todos eles à sua maneira são aficionados. 2 deles são curiosos, gostam de touros. Há um que é efetivamente aficionado. E é essa diferença não se explica. Não se consegue perceber porque é que a determinadas pessoas esta realidade taurina toca mais profundamente do que a outra. Obviamente que o legado que eu recebi, e estou muito feliz por esse, por ter de alguma forma como herança, é um legado importante, é um legado de gente que fez coisas importantes no mundo dos touros nesta terra. Eu já escrevi e costumo dizer, e não é demais salientar isso, eu acho que há 3 momentos históricos na história da tauromaquia dos Açores e que se devem basicamente a 3 entidades. O primeiro grande momento, isto pegando um bocadinho atrás naquilo que tu definiste como a introdução desta noite, de facto a tauromaquia começa nos Açores, provavelmente por uma largada de gado prévia ao desembarque de gente para assegurar uma reserva de carne disponível para quando as pessoas viessem, se as coisas corressem mal, puderem de alguma forma sobreviver. E obviamente essa reserva de carne depois é explorada de várias formas. Uma delas, e numa intervenção do José Paim, dizia que a tourada à corda na terceira pode ter começado para as pessoas que não tinham muitos recursos recolherem esse gado que estava semi-selvagem no interior da ilha aos festejos e, portanto, que os lançavam e que os traziam, digamos, laçados e que nesse percurso até às suas povoações aproveitavam para se divertirem e para mostrarem, digamos, também a sua coragem às moças casadeiras e, portanto, era uma forma de até um certo sentido de entrada na pobreza, de uma afirmação já de masculinidade e de coragem. Obviamente que esse gado foi sempre um gado misturado, é um gado que não nasce, digamos, de uma seleção específica para este tipo de espetáculo em concreto e que depois é melhor ou pior selecionado consoante as teorias e o entendimento de cada um. Provavelmente os espanhóis terão contribuído também um pouco por essa evolução, embora não haja registros, mas é no meu entender, quase impossível não acreditar que isso tenha acontecido. Portanto, se Espanha levou os touros até ao México e até à América Latina, de um modo geral, e estiveram aqui sediados com a importância que tiveram, construída a maior fortaleza ibérica fora da Península Ibérica, trouxeram com certeza todos para cá. É quase impossível que isso não tenha acontecido.
e, portanto, esse contributo tem que estar, de alguma forma, tem que ter deixado aqui alguma pegada genética, eventualmente até o José Paulo será uma pessoa mais avalizada do que eu para falar nela. Mas o que é facto é que as coisas continuaram muito estagnadas e muito, digamos, feitas internamente e com aquilo que existia disponível aqui na ilha, praticamente até ao final do século XIX, até a transição do século XIX para o século XX, altura essa em que os irmãos Corvel importam um semental do continente para melhoria genética da sua ganaderia. Essa é a primeira, quanto a mim, daquilo que eu já li, a primeira grande marca, a primeira grande evolução de alguém que tenta romper com aquilo que era, digamos, o status quo da criação do Doutor Bravo na terceira e intencionalmente procura uma fonte de melhoramento genético para a sua ganaderia. Obviamente que um semental não faz uma ganaderia, como os ganadeiros aqui presentes sabem, mas dão contribuições muito válidas para isso e nessa altura ainda mais se fazia sentir essa diferença. A segunda personagem, e essa sim já mais aprofundada em termos daquilo que é a intencionalidade da reconversão, é de facto o meu avô, José Parreira, que depois da Segunda Guerra Mundial tem estado a estudar em Lisboa, fica muito amigo do Dr. Emílio Infante da Câmara, sendo que o meu avô também um grande aficionado, era também ele, cavaleiro tauromaco local, e portanto tinha esse gosto pelos touros e decide, através dessa amizade que tinha com o Dr. Emílio Infante da Câmara, trazer de facto uma camada de vacas e alguns sementais, e é com isso que começa a ganaderia. Isso é uma ruptura total com aquilo que era, digamos, o procedimento normal até então da criação do gado bravo na terceira. E, portanto, há de facto aqui um salto qualitativo em frente na procura de raças, ou pelo menos de linhas evolutivas que pudessem, de alguma forma, modificar o panorama geral aqui na ilha. Ele continua na parte, digamos, mais ligada à tourada à corda, embora essa distinção, nessa altura, não pode ser feita de uma forma tão acentuada como é feita hoje, porque as coisas ainda estavam muito misturadas. Os touros que eram toreados a cavalo na praça eram touros corridos. O célebre descornado foi à praça 7 ou 9 vezes, quer dizer, coisas impensáveis nos dias de hoje, mas que eram a realidade naquela altura. E, portanto, a realidade também era que o ambiente da corda e da praça eram coisas, digamos, complementares. As pessoas iam à praça ver os touros que escolheriam mais tarde para a sua freguesia. E, portanto, esse ambiente era muito permutável entre essas duas realidades. O meu avô, de facto, marca essa evolução. O Ricardo Jorge tinha dito uma vez que ele terá sido a primeira pessoa a fazer experimentar, tentar com vara aqui na ilha. Não estou seguro disso. As tendas lá em casa nunca foram feitas com a sorte de varas, até porque nessa altura não era possível. Não havia nem ninguém que soubesse executá-la adequadamente, nem era fácil como é, ou pelo menos menos difícil como é hoje, trazer pessoas de fora que o pudessem fazer. Portanto, a seleção era feita um pouco do meu pai, dos meus tios e por alguns amigos lá de casa, do primo Henrique, pessoas que, de alguma forma, toreavam depois, também eles, de uma forma amadora, e que contribuíam para a seleção na ganaderia. Mas esse, de facto, é um grande marco, e é um grande marco introduzido pelo meu avô, que tem, de facto, também a grande sorte ou vantagem, ou talvez conhecimento dessa amizade, coincidir com a própria evolução da ganaderia de Emílio Infante da Câmara. Nessa altura já estava a mudar da casta portuguesa com a introdução de sangue tamarão em Portugal, e esse sangue, através de Emílio Infante da Câmara, chega aqui à terceira. E, portanto, é um grande contributo, digamos, para essa mudança de fundo. A terceira grande mudança, e o terceiro responsável para essa grande mudança, está ali sentado, é o José Baldaia, que nos anos 90 conhece
felizmente conhece o órgão do MEC e, por via desse conhecimento, consegue adquirir também ele uma linha do melhor que em termos de seleção se fazia no mundo dos touros e introduz aqui uma ponta de vacas e sementais por rendilha. É também nessa altura, e o Zé é responsável por isso, pela introdução, digamos, da sorte de varas de uma forma continuada e intencional na seleção da ganaderia, e é também nessa altura que, por via da evolução do toureio a pé, do toureio de praça, mais do que por via da evolução do toureio a corda, se começa a fazer a distinção entre as linhas que são produzidas, ou são selecionadas para as corridas de praça e aquelas que depois seguem, digamos, nas lides de rua. Isto porque até morfologicamente os dois têm que ser diferentes, porque uns têm que ser atletas e têm que ser capazes de correr, e os outros têm que ser repetidores, nobres e codiciosos, e têm que, de alguma forma, levar a cara baixa. E, portanto, há um conjunto morfológico. O Zé Paulo, num colóquio que já fizemos aqui, explicou muito bem essas diferenças morfológicas entre os dois touros. E, portanto, a realidade que no tempo do meu avô era muito interpenetrante entre estas duas realidades, do touro da corda e do touro da praça, é nos dias de hoje bastante diversificada e ainda bem, a bem dos dois tipos de espetáculo. Coisa diferente é aquilo que muitas vezes os políticos tentam fazer, que é usarem esse artifício para nos dividirem. E, portanto, tentarem pegar nessas duas realidades e tentarem dividir, digamos, a afição à corda da afição à praça. Não existe a afição à corda distintamente da afição à praça e vice-versa. Há a afição ao touro bravo, que se manifesta depois em várias tipologias de espetáculos, nomeadamente na praça e nomeadamente na corda e nas ruas. Portanto, isto para vos dizer que isto foi um breve, digamos, resumo histórico dessa evolução. Eu não sou a pessoa mais habilitada para falar, digamos, daquilo que foi o trabalho do meu avô durante esses anos, até porque ele morreu eu tinha 4 anos, portanto as minhas memórias dele, embora tenha algumas memórias presentes, são curtas. Tenho também que fazer aqui uma ressalva, e a bem da verdade, e que tem que ser dito. O meu avô ficou com Parkinson muito novo, a partir dos 40 e poucos anos, portanto deve coincidir muito, ou deve andar muito próximo da altura em que ele forma a ganaderia, digamos, as primeiras manifestações da doença. E depois, quando o meu pai regressa, depois de ter estado a estudar em Santarém, isto já na segunda metade dos anos 60, é o meu pai basicamente que assume a ganaderia, porque o meu avô já não tinha condições físicas para o poder fazer, e portanto a última fase da ganaderia até ser vendida em 72 é basicamente a responsabilidade do meu pai, que também ele introduz aqui alguns elementos mais até na tourada à corda, porque isso coincide também com a mudança dos arraiais da terra batida para o alcatrão. E, portanto, é da responsabilidade do meu pai, obviamente com a concordância do meu avô, o reforço do meio da corda, para poder controlar e proteger melhor os touros, e a passagem na nossa ganaderia dos touros de 3 para 4 anos, para poderem ter mais capacidade de resistir e mais resistência física nos arraiais. Aliás, isto é uma história, não sei se a Fatinha sabe, mas vou-lhe contar agora pela primeira vez, talvez. O meu pai fez uma estratégia com o meu avô na altura, porque o nosso grande concorrente era a ganaderia de José Albino Fernandes. E, portanto, o que nós fizemos foi comprarmos a ganaderia de Virgílio Barcelos para conseguir mudar a nossa ganaderia dos 3 para os 4 anos, gastando durante esse ano de interregno os touros de Virgílio Barcelos e obrigando a ganaderia de José Albino Fernandes a dar mais corridas do que aquelas que eles eventualmente gostariam ou poderiam dar, de maneira a cansarem-se um pouco mais e libertarem-nos a nós os touros de 4 anos no ano seguinte, e portanto foi de alguma forma uma habilidade que depois se reverteu até, digamos, numa mais-valia em termos do reconhecimento da importância que a ganaderia depois teve nesses mesmos arraiais, muito por via dessas alterações. Eu não me quero alongar muito, porque depois eu vou começo aqui a monopolizar e, portanto, passo a palavra novamente.